semana de muita aprovação, Márcio, assim, sessões até bastante longas. A gente observa que os deputados estão começando a se acostumar ali com aquela questão da votação remota e a participação, muitos deles de casas, alguns líderes e o presidente da Câmara conduzindo a sessão diretamente do plenário, mas muita gente participando de casa também. E o que a gente teve essa semana? Bom, a gente teve votações na Câmara na terça e na quarta. Ontem a gente teve congresso e hoje a gente tem sessão novamente da Câmara. A Câmara votou nessa semana, só para a gente fazer um resuminho, 2 projetos que já vão para a sanção presidencial, porque eles já tinham sido aprovados inicialmente pela Câmara, e com isso tinham sido votados pela Câmara, o Senado fez algumas modificações e eles retornaram para a Câmara e essa votação foi concluída. Um projeto, ele proíbe a exportação de produtos médicos e de higiene essenciais para o combate à pandemia do coronavírus, e essa proposta vai para a sanção, e a outra que vai para a sanção é um projeto que libera os estados e municípios de usarem, que permite aos estados e municípios usarem os saldos de repasses do Ministério da Saúde de anos anteriores em serviços diferentes do previsto, desde que eles aí voltem, então, esses recursos para o combate à pandemia do coronavírus. Essas 2 propostas, então, já vão para a sanção. Outras 3 propostas foram votadas nessa semana pela Câmara e vão para o Senado, 3 projetos. Um deles acelera a importação de remédios pela Anvisa. A Anvisa, então, fica autorizada a autorizar em até 3 dias a importação de remédios e outros insumos de saúde para tratamento do coronavírus, desde que eles tenham sido autorizados no país de origem, também pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão ou da China. Essa proposta vai para o Senado. Uma outra proposta aprovada nessa semana que vai para o Senado é a que permite, possibilita que nesse ano repasse a estados e municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, que esses repasses eles sigam os mesmos valores de 2019. E aí, Márcio, vale uma atualização, porque foi publicado uma edição extra do Diário Oficial, ontem à noite, bem tarde, inclusive, de uma medida provisória, a medida provisória 938, e essa medida provisória ela tem um teor bastante semelhante a essa proposta aprovada em relação ao Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. Só que essa medida provisória ela fala que o governo vai manter os repasses do ano passado entre os meses de março a junho. O projeto aprovado nessa semana pela Câmara, ele fala para o ano de 2020. Então, inclusive, durante a discussão dessa proposta no plenário essa semana, alguns parlamentares comentaram que o governo realmente negociava e sugeria que essa manutenção dos repasses do FPE e do FPM fosse mantida em 4 meses. E, de fato, ontem o governo, então, edita essa medida provisória em edição extra do Diário Oficial, a MP 938, realmente mantendo ali só dos meses de março a junho. Vamos ver como é que esse texto, então, vai ser recebido pelos parlamentares, se eles vão querer modificar essa medida provisória, deixando, então, com um teor semelhante a esse projeto aprovado nessa semana pela Câmara. O projeto foi aprovado na terça-feira pela Câmara e, então, vamos ver como é que vai ficar, se eles vão manter o mesmo teor do projeto que agora vai para o Senado, ou se vão, então, seguir essa orientação aí do governo por meio da medida provisória 938. Outro projeto também aprovado, Márcio, e quem nos acompanha nesse resumo, e que vai para o Senado, é um projeto que suspende a contribuição previdenciária patronal e proíbe a aplicação de multa pela falta de entrega de declarações e documentos fiscais pelas empresas. Foi uma proposta negociada principalmente pela dificuldade que algumas empresas estão tendo nesse momento com a sua área de contabilidade e para que elas, então, fiquem isentas de multas em relação a esses balanços, só que isso só vai poder ser feito por até 3 meses, né, essa suspensão da aplicação dessas multas. Inclusive, esse período de até 3 meses foi uma sugestão do líder do governo, o deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás. E ainda teve a aprovação também nessa semana, e que vai para o Senado, da medida provisória 903. Essa medida provisória, ela prorroga por 2 anos os contratos temporários de médicos veterinários que foram aprovados em processo seletivo público em 2017. Essa MP ela foi muito citada pelos parlamentares, da necessidade dela ser votada, aprovada,
para manter a questão da carne, né? A venda de carne, importação e exportação de carne no país, e a importância de se ter, então, a manutenção desses médicos, a prorrogação desse contrato de médicos veterinários. Essa MP também ainda tem que passar para o Senado.